Pode ficar? Não, não pode ficar, porque isso é para sempre, são requisitos para sempre. Outra coisa importante que o texto nos permite compreender. Por que eu tenho que apresentar esses requisitos que vão estar aqui? Para que, enquanto equipe, se possa produzir com qualidade. Segundo, para a proteção de mim mesmo. Então, se diz que a equipe mediúnica ela tem que produzir com eficiência e com segurança. Para que ela produza com eficiência e com segurança, ela tem que atender requisitos. Os seus participantes têm que atender requisitos, porque senão ela estará produzindo ou com decréscimo de qualidade, ou sob risco do participante, que não atender o requisito. Ou ele não atendendo o requisito, ele põe em risco a equipe. Então, vamos ver. Conhecimento doutrinário. Recomenda-se como requisito para o participante da reunião mediúnica já ter feito estudo básico da doutrina espírita. Ponto 1. Assim entendido, o estudo das 5 obras básicas espíritas. Então, esse é o ponto 1. Esse é o estudo da doutrina. Ponto 2. E prévio estudo da mediunidade. Então, o conhecimento doutrinário exigível ao participante é o conhecimento básico de toda a doutrina, assim entendido as 5 básicas, no mínimo, claro, e o conhecimento prévio sobre mediunidade. Daí porque a área da mediunidade no Paraná tem um curso específico para isso. Sendo o método recomendado por Allan Kardec na obra O Livro dos Médiuns um curso que permita estudo sério e completo do tema. Ir para uma reunião mediúnica sem isso é estar em risco. Por quê? Vou dar um exemplo só. Como é que vai haver a identificação da natureza da comunicação e da categoria moral do espírito comunicante para o dirigente, para o dialogador e para o próprio médium, se não tem curso de mediunidade? Então, estão numa zona complexa, sem equipamento de proteção. E vão produzir com falta de qualidade. Condição moral, já conversamos sobre isso, vamos ler. Estado moral do médium e de demais participantes. Recomenda-se que o participante da reunião mediúnica, em quaisquer das funções exercidas na atividade, além do estudo aprofundado da doutrina espírita, comprometa-se com a aplicação prática desses ensinos à sua vida, procurando superar vícios morais. Já conversamos sobre isso. Condições físicas e neuropsíquicas, emocionais e espirituais. Em particular, e muito particular ao médium ostensivo, mas evidentemente engloba a todos. Entende-se por condição física e neuropsíquica a existência de rigidez, saúde, ou seja, condição de ausência de enfermidades orgânicas e ou neuropsíquicas que inabilitem ao exercício mediúnico, assim entendidas, as que a sobreexcitação do transe mediúnico traga prejuízos. E é exatamente isso que acontece no transe. Há uma sobreexcitação mental. Então, a medicação que normalmente se usa para problemas neuropsiquiátricos, elas visam um acalmar do cérebro. E a atividade mediúnica, ela apresenta uma sobreexcitação. Então, vai contra a proposta da medicação.
razão pela qual não há a rigidez necessária, a saúde necessária para o próprio exercício. Compreende-se ainda a abstenção de uso de substâncias como tabaco, alcoólico e substâncias psicoativas, e ausência de doenças contagiosas enquanto durar o período de contágio, o que se requer de todos os participantes. Então, observemos. A doença contagiosa, quer dizer, se eu estou com uma gripe muito forte, né? Agora, esse problema que nós apresentamos hoje em termos de pandemia, se alguém de nós estiver contaminado pelo coronavírus, não pode ir uma atividade no centro espírita, aliás, não pode ir uma atividade em lugar nenhum, porque além dos prejuízos a si, traz prejuízo ao outro. Por que período? Enquanto durar o contágio. É diferente das outras doenças de cunho prolongado, né, de cunho em que o indivíduo apresenta aquilo e vai tomar uma medicação para toda a vida. Entende-se por condição emocional a existência de equilíbrio das emoções e da conduta, a ausência de oscilações de humor desproporcionais, irrazoáveis e frequentes. Então, vamos imaginar que eu apresente mediunidade ostensiva, mas neste momento da minha vida, eu estou com esta alternância de humor. Eu estou com desequilíbrio emocional. Também não é recomendável o exercício mediúnico. Por quê? Porque não apresenta as condições emocionais satisfatórias. A reunião mediúnica, ela não é consultório para tratamento do médium. A terapêutica que se propõe na reunião mediúnica é o espírito, e não o médium. Ele precisará, se ele demanda uma terapêutica própria, ele deverá buscá-la nas instâncias devidas, ou seja, na medicina tradicional, no gabinete psicológico. Entende-se por condições espirituais a ausência de processo obsessivo e empenho honesto e cotidiano na vivência cristã espírita, que favoreça a sintonia com os benfeitores espirituais. Então, como nós muito bem vemos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o médium obsidiado não deve fazer exercício mediúnico. Caso o participante esteja em processo obsessivo, deverá ser afastado da reunião mediúnica enquanto perdurar essa situação. E manter-se em grupo de estudo, recebendo assistência da área de atendimento espiritual do centro. A fluidoterapia pelos passes será necessária para a sua recomposição fluídica. Então, o que se faz com esse indivíduo, com esse médium que entrou por alguma circunstância que ele não conseguiu bem gerir na sua vida, porque havia a proposta de que tivesse uma vida saudável. Em algum momento ele se complicou, entrou num processo obsessivo. O que se faz? Olha, ele vai ser atendido, ele sai da reunião mediúnica, momentaneamente, até passar essa situação toda, ele sai e fica sendo atendido por outra área, e não é a área da mediunidade, é a área da assistência espiritual, que apresenta várias possibilidades, entre elas uma das mais importantes, que é a fluidoterapia. E fica vinculado ao grupo de estudo. Pode ficar na frequência das palestras, deve ficar na frequência das palestras, ele só não deve ter atividade mediúnica e não deve ficar desamparado pela instituição. Observação. Tais condições devem ser aferidas, no caso prático, pelos dirigentes e responsáveis pela atividade, inclusive para definição sobre eventual possibilidade de retorno dos participantes afastados, uma vez superada a causa do afastamento, processo obsessivo, por exemplo, e verificado o preenchimento das demais condições. Então, o que se faz na sequência? Bem, cabe ao dirigente essa ação. O dirigente, identificando que um trabalhador está em processo obsessivo,
vai afastá-lo da tarefa, colocá-lo em contato com a área da assistência espiritual da instituição. Isso aí vai depender dos trâmites internos, mas a ideia em tese é essa. Posterior, passou, ele se reequilibrou. Vamos observar se ele está preenchendo outros requisitos e aí vai fazer a reintegração à equipe, desde que verificado o preenchimento das demais condições. Estudo, compromisso com estudo continuado. Então, não é só aquele curso inicial lá. Né? Nós temos na área da mediunidade, vocês têm aí no estado do Paraná o CQTM. Então, faz o CQTM. Não precisa nunca mais estudar? Não. Os trabalhadores da área, especialmente o médium, têm que ter um compromisso com o estudo continuado. Para ingresso e permanência em atividade, requer-se que o participante da atividade mediúnica mantenha-se vinculado a pelo menos um grupo de estudo no centro espírita, sugerindo-se que seja em dia diverso da reunião mediúnica. Até nós já discutimos isso, foi objeto de uma pergunta, como é que fazia, é um grupo sério, né, que já tinha experiência, se devia fazer no mesmo dia, não tinha outro dia na casa, etc, etc. E eu dei a sugestão que então não fizesse antes da reunião, fizesse depois da reunião. Não é a melhor decisão, mas é melhor do que fazer antes. E também, talvez seja a solução para quem não possa fazer em outro dia. De qualquer forma, tem que continuar estudando. Tempo mínimo de atividades no centro espírita. Quando é que eu posso ingressar? Que tempo eu tenho que ter? É recomendado que somente seja admitida a reunião mediúnica a pessoa interessada que, além de preencher os requisitos anteriores e seguintes, esteja integrada no centro espírita por, no mínimo, suficiente, por tempo mínimo suficiente para se entrosar com a equipe encarnada e merecer a confiança da equipe espiritual, assim como demonstrar, por suas atitudes, que está empenhada em sua reforma moral, preenchendo condição de ingresso à atividade mediúnica. Então, não entrou na casa semana passada e daqui 2, 3 meses ele já é um candidato. Mas ele já fez curso em outro, ele pode ter feito todos os cursos. Se ele não se integrou à instituição ainda, ele não apresenta as condições para o ingresso na reunião mediúnica. Caso não haja prazo mínimo superior estabelecido no regimento interno, é recomendado prazo no mínimo de 1 a 2 anos de participação em grupo de estudo e demais atividades do centro espírita, aquele centro espírita em que ele quer entrar. Porque não vamos dizer, a gente poderia dizer, mas eu já tenho 12 anos no centro espírita lá da esquina, eu agora quero entrar nesse. Não, neste que tu quer fazer a reunião mediúnica, tu tem que ter esse prazo. Para quem já tem efetuado o estudo básico da doutrina espírita e curso prévio sobre mediunidade, desde que preenchido todos os critérios necessários. Observação. É sugerida para todos os participantes de grupo mediúnico a integração nas atividades do centro espírita, ou seja, além de participar de grupo de estudo e da reunião mediúnica, aderir o mais possível a atividades de outras áreas do centro espírita, colaborando também com a equipe encarnada nas atividades da dimensão material do centro, integrando-se com as atividades e demais trabalhadores, contribuindo assim também com a moralização de espíritos que eventualmente o acompanhem no dia a dia por meio de seu exemplo e postura cristã espírita em suas relações dentro e fora do centro espírita. Isso significa o seguinte:
está integrado a um grupo de estudo, está participando, agora é um participante da reunião mediúnica, também é interessante que ele atue em outras atividades daquele centro, que ele procure colaborar o máximo possível, dentro das suas condições, na instituição aonde ele escolheu para ser aquela que ele vai trabalhar. Então, que não fique vinculado apenas à reunião mediúnica. Né? A reunião mediúnica é um trabalho da instituição, mas a instituição, naturalmente, tem um leque de trabalhos que estão carentes de servidores. Então, na medida das suas possibilidades, que ele vá se integrando. Isto, para o médium ostensivo, é muito importante, porque ele possibilita, por exemplo, que aqueles espíritos na dimensão espiritual que eventualmente o acompanhem, ou espíritos que foram esclarecidos na reunião, também possam, através do da sua atuação, da sua dedicação, da integração que ele faça do seu tempo, da doação que ele faça do seu tempo, os espíritos o observem nestas circunstâncias e eles também possam ir aos poucos se melhorando. Igualmente, a integração às demais atividades favorece a sintonia do trabalhador com as equipes espirituais que coordenam as diversas atividades do centro espírita, beneficiando-o e fortalecendo pessoalmente. Claro, né? Os espíritos vão verificando a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa luta em nos tornarmos úteis, e isso, naturalmente, nós vamos granjeando o respeito destas equipes. Agora, só chamo a atenção de vocês que no material que foi enviado a vocês, que vocês têm aí na mão, esse é o item 5. E será incluído agora um item 6 que vocês não têm. Tá? Na hora da organização, passou na listagem, eu pulei, e agora, revisando, pude perceber, e já será reenviado o material, e já estará incluído esse item que eu vou dizer agora, que seria o item 6. Participar em reunião mediúnica em um único centro espírita. Que é o item 6. Em razão da sugestão anterior, quer dizer, está vinculado às atividades do centro, e porque possa haver diretrizes organizacionais diversas nas diferentes instituições, o que pode ocasionar conflito interno no participante ou divergências com os companheiros de tarefa, em razão de orientações diferentes nos grupos em que participe, é indicado que o participante integre-se a grupo mediúnico espírita em um único centro espírita, no qual tenha confiança e afinidade, em cujas atividades esteja integrado. Ou seja, com relação à atividade mediúnica, porque nós temos o hábito, né, e porque as necessidades de todas as instituições são muitas, o trabalho é muito e os ceareiros são poucos, muita gente acaba fazendo atividades em mais de um centro. Seria interessante se a gente pudesse concentrar as nossas atividades em um único, porque às vezes a gente faz atividades em 10 e não ajuda nenhum, porque todos estão precisando de mais coisas do que aquela atividade que a gente está realizando. Mas tudo bem, não há problema para quem faz, talvez para a instituição fosse interessante que a gente fizesse, ao invés de uma palestra, mais coisas na instituição, né? Mas para aquele que faz, não há problema nenhum em fazer palestras em mais de um centro. Não vai gerar nenhuma consequência desagradável, complicada para o executor, para o palestrante. Repito, talvez fosse interessante, já que a gente tem mais tempo na vida, que a gente fosse ver numa instituição que é mais que ela precisa, e pudesse contemplar isso todo o nosso tempo em uma instituição. Talvez fosse o melhor, mas não vai resultar em um gravame para a pessoa fazer
por exemplo, palestra em mais de um centro. É diferente no que tange a atividade mediúnica. A atividade mediúnica, esta deve ser exercida em uma instituição. Por quê? Pelas razões que está aqui no texto. Por mais que a gente procure fazer uma unificação, as orientações das pessoas, elas têm as suas características próprias. Certo ou errado é o que acontece na prática. E o médium, quando ele está em transe, o médium ostensivo, exatamente pelo fenômeno do transe, ele é muito suscetível, ele é muito influenciável às orientações que lhe dão, especialmente no momento do transe. Então, pode acontecer na prática que uma instituição oriente de um jeito e outra instituição oriente de outra uma mesma situação, o que vai gerar a ele uma confusão interna de difícil administração. Então, é interessante, é importante que ele concentre a atividade mediúnica em um único centro. Por isso que está participar em reunião mediúnica em um único centro espírita, a fim de lhes dar mais tranquilidade e mais segurança em como gerir essa faculdade. Porque até em como gerir, às vezes, instituição para instituição é diferente. Não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Vou partir do pressuposto, estamos partindo do pressuposto que isso na prática acontece, é uma realidade, e orientar o participante da reunião mediúnica, especialmente o médium, todos, mas especialmente o médium, que concentre sua atividade mediúnica no centro espírita que ele entenda que queira ficar, para que não resulte em orientações divergentes que possam levar a consequências indesejáveis. Em regra, além de participar de reunião em um único centro, é recomendado que se participe de uma única equipe de trabalho mediúnico, tanto para evitar excesso de desgaste, especialmente para o médium ostensivo, quanto pela afinação fluídica, com a equipe de trabalho, sendo excepcionais os casos em que é viável a participação em mais de uma reunião, desde que no mesmo centro. Ou seja, existem realmente médios que podem, que têm capacidade fluídica que lhe permita a atuação em uma ou duas reuniões no mesmo, sempre na mesma instituição. Saiu da mesma, já mudou a regra. Tá? Existem médiuns que têm essa condição, mas são poucos. Então, por isso que a orientação é que procure se afinizar bem com uma reunião e que procure efetivamente, ao integrar-se a essa reunião, chegar ao máximo de dedicação a essa reunião, que não falte nunca, que só falte em casos excepcionalíssimos, etc, etc. Não se está dizendo que é impossível que o médium participe de mais de uma reunião. Existem médiuns que podem, mas, em dúvida, abstém-se. É preferível, e por isso a orientação é, em regra, além de participar em um único centro, produzem uma única reunião. Esta é a regra. Se você cai na excepcionalidade e assume as consequências, porque a consequência pode ser o desgaste, então aí já é outra questão. Hábito da oração. A prece se trata de recurso de sintonia com a equipe espiritual superior, meio de elevação do padrão mental, emocional e vibratório, e recurso de equilíbrio que é imprescindível para todo trabalhador da atividade mediúnica, devendo ser hábito diário para a sustentação e terapia espiritual, assim como alimento nutre o corpo físico. Sem maiores comentários, isso já é do nosso hábito. Realização do Evangelho no lar. A realização do Evangelho no lar deve ser hábito semanal do trabalhador espírita
de todas as áreas do centro espírita, em especial da mediunidade, para manter a psicosfera doméstica em harmonia, favorecendo a atuação benfazeja dos mentores em favor da ambiência do lar e, pois, do trabalhador e de sua família. Observação: conforme a orientação da área de atendimento espiritual, o evangelho no lar deve ser feito em todas as semanas, em um dia e horário definido, com que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Vide Obra da FEB, Orientação ao Centro Espírita, item o evangelho no lar. Caso não haja adesão da família, o trabalhador poderá realizar o evangelho individualmente. Processo contínuo de autoavaliação e autoconhecimento. Esse requisito permite ao trabalhador progredir individualmente por meio do estudo e identificação de suas qualidades e dificuldades, também o auxiliando a identificar as influências espirituais que sofrem, de espíritos que são atraídos a partir de sua maneira de ser e de agir, e diferenciar as ideias próprias das de outros espíritos. Disciplina e comprometimento em relação à tarefa. Esses requisitos podem ser aferidos, por exemplo, pela assiduidade, frequência e pontualidade do trabalhador, assim como comparecimento à reunião em condições adequadas para a atividade. Harmonia e concentração. A harmonia íntima, decorrente do equilíbrio físico, emocional e espiritual, e a harmonia entre os participantes do grupo são requisitos fundamentais para a qualidade da atividade, assim como a concentração no dia da tarefa, somente alcançada se o indivíduo adota o exercício do silenciamento mental por meio da prece, meditação e leituras edificantes como hábitos cotidianos. Idade. Conforme o codificador, a atividade mediúnica nem sempre é isenta de inconvenientes e perigos, o que exige amadurecimento físico, psíquico e emocional. Por isso, a idade mínima para o participante da reunião mediúnica, inclusive em observação à legislação vigente, é de 18 anos, desde que atendidos todos os requisitos anteriores pelo pretendente ao ingresso. Então, referência básica, 18 anos. É só isso? Não, é 18 anos, tendo o básico do estudo, as 5 obras, pelo menos, e mais o curso específico sobre a mediunidade. Então, no momento que ele vai ingressar, ele já tem que ter isso. Então, vai ficar difícil alguém com 18 anos ingressar, né? Porque ele, até os 21 anos, ele estará vinculado ao... É interessante que a instituição encaminhe à área da evangelização. Ali é que tem uma metodologia mais adequada para ele. Mas, de qualquer maneira, na eventualidade de ele já estar frequentando os estudos, o estudo sistematizado na instituição, também se exige que ele faça, após esse estudo básico, o estudo da mediunidade. Então, é 18 como impossível de se pensar antes disso. 18 em diante. Possuir idade igual ou superior a 18 anos, é o que está no OCE. As especificações desses critérios, por exemplo, com a indicação da quantidade de tempo entre outras atividades do centro para ingresso, idade mínima igual ou superior indicada, dentre outros, poderão ser estabelecidos no regimento interno do centro. Aliás, é interessante que seja. Observação 2. Sugere-se que a avaliação do preenchimento desses critérios seja feita, no caso concreto, pela pessoa responsável, conforme o regimento interno, completando todos os itens deste tópico de requisitos.